Salve, salve nação corintiana, Timão na Veia News está no ar, trazendo aí algumas novidades para a torcida corintiana. E o Roger Guedes deve ser finalmente apresentado como novo reforço do Corinthians. Ele praticamente acertou aí sua rescisão com o Shandong Luneng, restando apenas alguns detalhes, aí algum valor que ele tem para receber ou para abrir mão. Então ele deve assinar a rescisão aí nos próximos dias. E é quase certo que ele vai se apresentar ao Corinthians na semana que vem, né? Deve estar palavrado, porque não surgiu aí nenhuma outra equipe que manifestou, pelo menos publicamente, interesse no seu futebol. Ele tem curtido aí postagens de torcedores do Corinthians, então ele está dando toda a pinta, dando a entender aí que realmente está praticamente certo com o Corinthians, que já teria os salários acertados. Então deve ser aí a terceira contratação importante do Corinthians nesse curto intervalo de tempo. Giuliano e Renato Augusto já se apresentaram. Agora um outro atacante de peso para vestir a camisa do Corinthians. Vamos torcer aí para dar tudo certo. Ele deve assinar aí pelo menos por uma temporada. Então é um reforço bastante importante aí que o Corinthians vai ganhar aí para a sequência do campeonato. Muito embora os novos contratados venham estrear aí só lá para agosto, né? Giuliano talvez no começo de agosto já consiga jogar. O Renato Augusto deve já ficar lá para metade de agosto, para o final. E o Roger Guedes também deve estrear lá para o final de agosto também. Mas fica aí a expectativa pela chegada desses grandes jogadores, de vê-los estreando e jogando com a camisa do Coringão. Hoje pela manhã o Corinthians fez um importante jogo pelo Brasileiro Sub-20. O Corinthians venceu o Cruzeiro por 3-2, 3 gols do centroavante Cauê. Foi a estreia do técnico Siston na equipe Sub-20, em substituição ao Tarcísio Pugliese. E o Corinthians deu uma pequena subida aí, tá em 16º, subiu para 11º. Foi a segunda vitória consecutiva, o Corinthians tinha ganho do América Mineiro por 3-0. Esperamos que a equipe continue progredindo aí, suba no campeonato e quem sabe possa ser aproveitado aí algum jogador na equipe de cima. O Cauê que é um dos jogadores que andaram esquecidos aí, né? Ele teve algumas chances com o Mancini, com o Silvinho praticamente não teve chance nenhuma, tanto que voltou agora para a equipe Sub-20, mas nós vamos falar dos outros jogadores esquecidos, que seriam o Varanda, Rodrigo Varanda, o Gabriel Pereira e também os jogadorados, os jogadores que se depositavam uma grande esperança, né? O Varanda estreou com o Wagner Mancini, fez um gol importante contra o Palmeiras no Clássico, depois ele continuou tendo chance ali, na minha opinião, escalado de maneira errada, jogando ali como jogador aberto pelas pontas, sendo que ele não é um jogador de velocidade, um jogador que tem uma certa habilidade, um jogador que a gente vê ali qualidade, mas certamente não é pela ponta, por não ser um jogador de velocidade. Ele teria que ser um jogador que jogasse ali ou como um meia ou como um centroavante, né? Ali um falso 9. Infelizmente o Silvinho por enquanto não deu chance para ele. E surgiu a notícia que o Bragantino, né, o Red Bull Bragantino, estaria interessado no futebol do Rodrigo Varanda e o Corinthians ainda corre o risco de perder o jogador de graça. O contrato do Varanda com o Corinthians ele vai até se não me engano, até o final de janeiro de 2022. Só que agora em agosto ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Então o Corinthians realmente vacilou. Os Corinthians têm interesse no futebol do garoto, se acha que era um jogador de futuro, já deveria ter ido atrás dessa renovação aí há algum tempo atrás. E é verdade que o Corinthians agora está, parece, tentando sim a renovação do Varanda para não perder de graça, de repente fazer a renovação e vendê-lo para o Red Bull, até emprestá-lo para ver se ele tem qualidade para depois ser aproveitado mais na frente. Mas é verdade que dificilmente ele vai ficar no Corinthians, embora o Silvinho já tenha dito que mais para frente ele teria chance, que vê potencial tanto nele quanto no Gabriel Pereira, mas que não é o momento agora é de colocar os mais experientes. E o Gabriel Pereira está na mesma situação, ele ainda tem contrato aí por mais algum tempo, mas o Silvinho também tem dado muito poucas chances para ele, até porque o Silvinho optou pela entrada do Vitinho, aí, que também é um jovem de apenas 18 anos, o Silvinho apostou no Vitinho, tem dado inclusive a chance dele entrar em vários jogos como titular, e o Vitinho até agora não correspondeu, né? Fez algumas partidas regulares, mas ainda não provou, né? Teve todo esse potencial, não provou ser um jogador para ser titular absoluto do Corinthians.
e provavelmente deve perder, já perdeu a titularidade no jogo passado contra o Atlético Mineiro. Eu não sei se o Silvinho vai voltar a colocar o Vitinho nesse jogo aí contra o Cuiabá, um jogo fora de casa importantíssimo, mas também acho que não é jogo para colocar 3 volantes, como o Silvinho faz em alguns jogos, né? Acho que contra o Cuiabá eles têm que partir mais para cima, tentar essa vitória de qualquer jeito. É um jogo fundamental. E o outro jogador esquecido pelo Silvinho, né, é o Adson. O Adson ele fez algumas boas partidas ali, quando o Fernando Lázaro foi treinador interino do Corinthians, ali nos 2 jogos pela Sul-Americana, e ele foi bem nos jogos, teve participação em gols, jogador que dá uma dinâmica maior, tem velocidade, seria uma boa opção ali para o segundo tempo, principalmente. Uma equipe quando o Corinthians, principalmente quando o Atlético Mineiro, o Corinthians estava vencendo o jogo, de repente você colocar o Adson ali como uma opção para contra-ataque, ou no lugar de algum jogador que esteja mais cansado. Por exemplo, você pode colocar o Adson no lugar do Vitinho, até no lugar do Mosquito, no lugar do Matheus Vital. Ele pode entrar em qualquer uma dessas 3 posições, né, e seria uma opção a mais para dar mais contra-ataque para o Corinthians e evitar que a equipe recue muito, né. O Corinthians em muitos jogos está ganhando o jogo, se o Silvinho demora a fazer as substituições, a equipe acaba cansando e recuando, se retraindo, tentando segurar ali o resultado. Então não adianta nada o Silvinho ficar enchendo a equipe de volante, de zagueiro, que a tendência é a equipe ficar cada vez mais atrás e o adversário mais em cima. E isso dificulta de você conseguir um contra-ataque, conseguir uma área de escape ali para você garantir o resultado. E isso tem prejudicado muito o Corinthians. Então eu acho que uma lição que serve muito para o Silvinho, eu pude ver no jogo de hoje, pude ver na prática, assisti o jogo hoje da seleção feminina de futebol na Olimpíada, Brasil e Holanda. Holanda é uma equipe fortíssima, já foi campeã mundial, e a seleção brasileira acabou empatando o jogo no final, 3-3, né? O Brasil saiu atrás, o primeiro tempo terminou empatado, mas a grande surpresa vem no intervalo do jogo. No intervalo do jogo, a treinadora do Brasil, que é uma sueca, Pia, o sobrenome dele, né, nem vou me arriscar a falar aqui, porque é meio complicado, eu também não lembro muito bem, mas a verdade é que ela fez 3 substituições já no intervalo, né? E uma dessas jogadoras que ela colocou no jogo, que foi a Ludmilla, um jogador com muita velocidade, acabou sendo decisiva no jogo, sofreu um pênalti e fez um gol, né? No final o Brasil acabou, a goleira do Brasil acabou falhando em 2 gols, na minha opinião. O jogo foi 3-3, mas o Brasil esteve muito próximo da vitória, e o que eu quero dizer é vantagem do treinador saber usar o banco. Você saber colocar uma jogadora, ou porque tem velocidade, né? Ou seja, e você aproveitar o fato de colocar um jogador do banco que vai entrar descansado, né? Então essa é uma grande vantagem. Acho que o Silvinho, ele tem que saber aproveitar mais o banco. Esses jogadores que eu citei, por exemplo, o Adson, o próprio Arauz, acho que é uma opção. Você tem o Luan ali também, que tem ficado no banco, mas o Luan pode entrar tanto no lugar do Jô ali, como um centroavante, como pode entrar quando o Vitinho jogar no lugar do Vitinho. Enfim, o Corinthians tem algumas opções ali do meio para frente para não deixar a equipe recuar, opções para dar velocidade para a equipe, para dar mais dinamismo, e às vezes o Silvinho acaba optando por colocar jogadores ali, volantes, que vão fazer a equipe se fechar mais, né? Então é para se pensar, eu acho que o Silvinho tem que melhorar nesse aspecto, não pode demorar tanto, se não for fazer no intervalo uma substituição, mas que faça ali com 15, 20 minutos no máximo já troca ali, acho que uns 2 jogadores, você já muda, você já dá um gás novo para a equipe no mínimo, né? Fora que você pode entrar jogadores que vão dar mais velocidade, vão se movimentar mais, impedindo a equipe de ficar levando sufoco lá. O jogo do Corinthians, o próximo, é na segunda-feira, né, segunda-feira à noite, lá em Cuiabá, na Arena Pantanal, contra o Cuiabá. Então o jogo é importantíssimo para as 2 equipes. Né, o Corinthians precisa dessa vitória, perdeu já 2 jogos seguidos. Então é fundamental dessa vitória para conseguir não se distanciar das equipes de cima e para não chegar próximo ali da zona do rebaixamento. E o Cuiabá para tentar escapar ali das últimas colocações. Então vai ser um jogo difícil, mais do que nunca o Silvinho tem que usar o banco também nesse jogo, tem que usar as opções, colocar gás novo,
Acabei esquecendo, tem o Marquinhos, é outra opção também para entrar. Marquinhos no Corinthians, ainda não fez boas partidas, mas ele veio para o Corinthians porque no esporte ele se destacou bastante, ele fez bons jogos, por isso o Corinthians trouxe. Mas não adianta colocar o cara faltando 10, 15 minutos ali, fica difícil, né, mostrar serviço. Então esperamos que o Silvinho realmente aproveite melhor esses jogadores. Vale lembrar que o próprio Mosquito, nas primeiras partidas que ele entrou também, ele não se destacava. Muita gente pensou, pô, por que o Corinthians trouxe o Mosquito? E agora muitos estão falando a mesma coisa do Marquinhos. Mas quem sabe mais pra frente, com mais jogos, com mais confiança, ele possa mostrar um futebol melhor também. Então outro motivo para o Silvinho aproveitar o banco é que você, além de você evita o desgaste também dos jogadores titulares, né, você dando uma maior rodagem, você motiva os jogadores que estão no banco, porque se o cara está lá no banco, ele não entra nunca, quando ele entra falta 5 minutos, entendeu? Qual a motivação? Então acho que é importante você motivar os titulares, você motivar os reservas, você aproveitar o fato do jogador estar descansado para ele entrar, isso faz uma diferença incrível. A gente vê muitos jogadores aí que se destacam, entrando no segundo tempo dos jogos, decidindo os jogos, e o Corinthians infelizmente não se aproveita dessa situação, não se aproveita dos jogadores que tem no banco. Logo logo deve voltar aí o Gustavo Mantuan, um jogador importante, que infelizmente se lesionou mais uma vez no joelho, já teve 3 contusões no joelho, não foi as 3 no mesmo joelho, mas foram 3 jogadores, 2 lesões em um joelho e uma no outro. Enfim, vamos lá torcer para que ele volte bem, que ele volte a praticar aquele futebol que ele vinha mostrando, né, nas poucas chances que ele teve ali com o Mancini, né, fez até um gol contra o Vasco, um gol bonito. Então é um jogador aí que é uma outra opção para entrar de repente centroavante no lugar do Jô, ele pode jogar, atuar também aberto. Não sei o Léo Natel também, se já se recuperou aí da contusão, é uma opção de velocidade, mas o Silvinho precisa colocar esses jogadores para jogar, né? Não adianta você ter as opções e simplesmente não utilizá-las. Né? Todo mundo aí pedindo a saída do Jô, o Jô é um jogador que está de repente cotado para sair do Corinthians, teve aquele problema no buffet, que jogaram pedra no carro dele, cada vez é um problema. Só que a torcida tem que entender que não é simples assim, Jô, vai embora, entendeu? O cara tem contrato com o Corinthians, então se ele sair, o Corinthians vai ter que embarcar com o salário dele, e aí vai trazer quem? Entendeu? Nós já estamos numa situação difícil. Tem o Felipe Augusto, outro centroavante aí de 17, 18 anos, o Silvinho confia no futebol dele, mas é um garoto ainda. Então não dá para já chegar e colocar ele de titular. Roger Guedes pode estar chegando, é um jogador mais para jogar pelos lados do campo, pode até ser testado também de centroavante, né? Então é isso aí, pessoal. Acho que eu já falei demais hoje. Não é momento de pedir a demissão do Silvinho, como todos estão falando. É muito fácil pro torcedor, ó, o cara 2, 3 jogos aí, perdeu, não ganhou, vamos trocar treinador, vai por quem? Tô falando em Vanderlei Luxemburgo, pelo amor de Deus, né? Vanderlei Luxemburgo, o último trabalho bom dele, quando foi no Cruzeiro, lá há muito tempo atrás, 15 anos atrás. No Palmeiras a gente viu o que deu, né? Mesmo o Palmeiras tendo um elenco bom, tudo, se não trocasse o treinador, né, eu estava torcendo para o Luxemburgo ficar, porque o Palmeiras não teria ganho a Libertadores. Então eu acho que é o momento de dar força para o Silvinho, entendeu? Não adianta nada ficar trocando de treinador a cada momento difícil que a equipe atravessa. Eu acho que temos que acreditar sim no trabalho do Silvinho, dar respaldo, dar tempo. E a partir do momento que você vê que ele perdeu o grupo, que os jogadores não confiam nele, que ele está perdido, isso não está ocorrendo, o time está correndo em campo, está uma equipe bem montada, está tendo esses vacilos aí de levar viradas, às vezes de recuar demais, de não usar o banco, mas eu acho que no momento não é para troca de treinador não. Acho que se ficar ouvindo torcedor é muito fácil, né? Aí depois troca, traz, quem que vocês querem que traz? Aí traz o cara. Aí o cara não vai bem, aí a culpa é de quem? A culpa vai ser do Duílio, né? Quem vai ser cobrado vai ser ele, então não adianta ele ficar indo pela cabeça dos outros não. Né? Então é isso, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Então o jogo do Coringão, segunda-feira às 8 da noite, é Timão na veia e vai Corinthians!